Vamos agora para a questão 3. Então, aqui é apresentado o gráfico da função g de t e nós vamos aqui na letra A verificar o limite da função g de t quando x tende a zero pela esquerda. Então, eu estou interessado em saber o comportamento da função quando o x se aproxima do zero pela esquerda. E a gente observa que quando o x se aproxima do zero, a minha função aqui ela vai se aproximar cada vez mais do menos 1. Então, o limite da função g quando x tende a zero pela esquerda vai ser igual a menos 1 aqui. Agora vamos ver o limite da função g quando o t ele se aproxima de zero pela direita. Então, quando eu me aproximo do zero aqui pela direita, a gente observa que a função ela vai se aproximar do valor menos 2 aqui. Então, o limite aqui vai ser igual a menos 2. E na letra C, a gente quer saber o limite da g quando t tende a zero. E a gente observa que esse limite ele não existe. Isso porque os limites laterais são diferentes aqui. A função tende a zero pela esquerda deu menos 1 e pela direita deu menos 2. Então, esse limite ele não vai existir. Na letra D, é o limite da função g quando t tende a 2 pela esquerda. Então, aqui quando eu me aproximo do 2 pela esquerda, observe que a minha função ela vai se aproximar do 2 aqui. Então, o limite da função g quando t se aproxima do 2 pela esquerda vai ser igual a 2. Agora, pela direita, que é na letra E, quando eu me aproximo do 2 pela direita, observe que minha função ela vai se aproximando cada vez mais do zero, do valor zero aqui. Então, esse limite aqui lateral vai ser igual a zero. E como os limites laterais são diferentes, o limite da minha função g quando t tende a 2, ele não vai existir também. Isso porque os dois limites laterais, a direita e a esquerda, eles são diferentes. Então, quando eu me aproximo do 2, pela esquerda e pela direita, eu não vou ter um valor limite aqui. Agora, a imagem do 2, que é o g de 2, vai ser igual a 1. Observe que isso está indicado pela bolinha fechada, que a imagem do 2 vai ser igual a 1. E aqui a gente quer saber na letra H o limite da função g quando t tende a 4. Então, observe que quando eu me aproximo do 4, tanto pela esquerda como pela direita, a minha função aqui ela vai se aproximar do 3 aqui. Então, observe que quando eu me aproximo pela esquerda, a minha função aqui ela vai se aproximar do 3, por valores menores que 3. Quando eu me aproximo do 4 aqui pela direita, a minha função ela também vai se aproximar do 3, por valores maiores que 3. Os limites laterais aqui eles vão ser iguais, e vão ser iguais a 3, então o limite aqui vai ser igual a 3. Vamos para a próxima questão. Ainda nessa questão aqui, a gente nota que a gente vai ter ponto de descontinuidade para o t igual a 0. Aqui houve um salto, uma quebra. Para o t igual a 2, aqui a gente tem um ponto de descontinuidade. Agora, para os outros pontos, nós não vamos ter
descontinuidade. Inclusive no 4 aqui a gente não tem descontinuidade. Tá? Então a função ela vai ser descontínua no 0 e no 2. Então agora vamos para o exercício 4. Então aqui foi dada uma função f de x, ela é representada aqui graficamente. E na letra A a gente quer saber o limite da f quando x tende a menos 7. Então aqui quando eu me aproximo do menos 7, tanto pela esquerda como pela direita, observe que a minha função, pelo menos o que é indicado aqui no gráfico, é que ela vai tender a valores grandes, só que de forma negativa. Então ela vai tender aqui ao menos infinito. Então a gente diz que esse limite aqui é igual ao menos infinito. Na letra B, limite da f quando x tende a menos 3. Então aqui quando eu me aproximo do menos 3 pela esquerda e pela direita, observe que a minha função ela vai assumir cada vez valores maiores. Então aqui ela vai tender para o mais infinito. Na letra C é o limite da f quando x se aproxima do zero. Então quando eu me aproximo do zero pela esquerda e pela direita, aqui a minha função, o gráfico dela, ela vai apresentar cada vez valores maiores quando eu me aproximo do zero pela esquerda e pela direita. Ou seja, a minha função aqui ela vai tender ao infinito ou mais infinito. Agora, a letra D é o limite da f quando x tende a 6 pela esquerda. Então, observe que quando eu me aproximo do 6 pela esquerda, a minha função ela vai assumir cada vez valores maiores, só que negativos. Então aqui esse limite da f quando x tende a menos 6, ele vai ser igual ao menos infinito. A minha função ela vai assumir valores cada vez maiores, só que em módulo, valores negativos aqui. Na letra E é o limite da f quando x se aproxima agora pela direita. E aqui no caso a gente já observa que a função ela vai tender a assumir valores cada vez maiores de forma positiva, ou seja, mais infinito. Agora na letra F a gente quer saber as equações das assíntotas verticais. Então aqui a gente observa que a gente vai ter uma assíntota vertical aqui no menos 7. Então a equação vai ser x igual a menos 7. Aqui no menos 3 a gente também tem uma assíntota vertical. Então a equação aqui vai ser x igual a menos 3. E no x igual a 0 também nós vamos ter uma assíntota. E aqui para o x igual a 6 também, a gente também vai ter uma outra assíntota vertical. Seguiremos com mais exercícios nas próximas videoaulas. Até lá!